Informação importante para o mercado: Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, não terá sua renovação de contrato automática no Tricolor, ou seja, ele pode sim assinar um pré-contrato. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz atualizações importantes sobre o tema. Tem novidade também sobre o Flamengo e Luiz Henrique. O atacante do Zenit foi sugerido a José Boto. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e do Zenit, foi sugerido ao Flamengo. A informação foi divulgada pelo Pilhado. Segundo o jornalista, o empresário do Luiz Henrique sugeriu a contratação do atacante a José Boto, executivo de futebol do Flamengo. A ideia nesse contato telefônico foi mostrar que o Luiz Henrique não pretende continuar no Zenit e que o Flamengo poderia ser uma bela alternativa. É só importante contar que o time russo sonha com um negócio na casa dos 40 milhões de euros e o Flamengo tem batido na tecla de que não há intenção de gastar tanto dinheiro. Segundo o Pilhado, até o Botafogo pode ser o destino do Luiz Henrique. O Botafogo estaria disposto a utilizar o Danilo como uma moeda de troca na negociação pelo Luiz Henrique. O Zenit, como eu contei, chegou a sugerir 35 milhões de euros pelo Danilo. O Luiz Henrique é avaliado em 40 milhões de euros. Nesse caso, troca de elas por elas. Eu só não estou botando muita fé nessa história em relação ao Danilo, o Luiz Henrique no Botafogo, porque há uma necessidade grande do Botafogo e da GDA em colocar dinheiro em caixa. São muitos processos que podem garantir um prejuízo enorme no futuro tão distante. Então, o mais natural hoje é que o Botafogo aceite vender o Danilo. Essa história do Luiz Henrique, ela até causa um barulho e tal, mas não estou botando muita fé. Enfim, a novidade é que o Luiz Henrique foi sugerido ao rubro-negro. Você, torcedor do Fla, gostaria da contratação do Luiz Henrique? Você prefere o Luiz Henrique ou o Almada? E sobre o Almada, só para contar, o empresário do jogador é esperado no Rio de Janeiro nesse final de semana para acertar os últimos detalhes da operação na Espanha. A tratativa com o Flamengo já é dada como certa. Almada tem tudo para virar reforço do Fla num negócio de até 30 milhões de euros. A saideira sobre o rubro-negro, vitória por 4-0 contra a Chapecoense na noite dessa quarta-feira em Chapecó. O Flamengo se manteve na segunda colocação do Campeonato Nacional, 37 pontos ganhos, são 7 de desvantagem em relação ao Palmeiras, com a observação de que o Flamengo tem um jogo a menos do que o concorrente. Informação importante: Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Isso porque o vínculo dele com o Grêmio se encerra em 31 de dezembro e não haverá renovação automática do contrato. O Grêmio imaginava que bastava que o atacante disputasse 50% dos jogos do time na temporada, que o vínculo seria prorrogado de forma automática por mais um ano. Mas, na conclusão do acordo do atual contrato, essa cláusula foi excluída e dessa maneira não haverá renovação automática. Um enorme tombo para os dirigentes gremistas. E aqui vem outra informação importante. O tricolor gaúcho, até para não correr o risco de perder alguém que tem feito enorme sucesso, abriu os cofres na tentativa da manutenção do Carlos Vinícius. Essa renovação ainda não aconteceu, existem conversas, mas existem também outros clubes brasileiros interessados. Dá para dizer que o Corinthians é um deles. O Carlos Vinícius é torcedor do Corinthians e chegou a ser sugerido para o Timão nas últimas 3 janelas. O Corinthians sempre desconfiou da capacidade do atleta, o Grêmio foi o único a confiar e acreditar e oferecer R$950 mil, seu salário atual. Importante contar que o Carlos Vinícius nesse ano soma 35 jogos com 18 gols e uma assistência, são 10 gols no Brasileirão. Ele foi ultrapassado pelo Pedro, que marcou 2 vezes contra a Chapecoense e foi para 12 gols marcados. Carlos Vinícius caberia no seu time de graça. Assina-se um pré-contrato agora e recebe o jogador a partir de janeiro do ano que vem. É natural que se ele ganha algo próximo a R$1 milhão mensais hoje, que ele peça pelo menos R$1,5 milhão, R$1,600,000 entre salários, direitos de imagem e luvas. Essa é uma observação importante. Centroavante de 31 anos de idade, que tem feito enorme sucesso com a camisa do tricolor gaúcho. Use espaço para comentar e opine sobre o tema. Quer saber se o flamenguista já pode comemorar a contratação do Almada. Leandro, bora explicar essa história? Nessa quarta-feira, as primeiras notícias sobre o Almada vieram da Argentina, de 2 setoristas do River Plate, que ouviram no River, que ouviram do River que o Almada aceitou a proposta do Flamengo. Até por isso o River estava se retirando das negociações, tá? Depois o UOL também trouxe a informação de que o Almada aceitou a proposta do Flamengo.
Flamengo não confirma nem desmente, embora admita que a tratativa desde ontem havia avançado e que agora faltam pequenos detalhes. Que seriam esses detalhes que separam a Almada do Flamengo? Um acordo do Flamengo com o Atlético de Madrid em relação ao pagamento dos 30 milhões de euros. O valor está acertado, mas ele vai ser pago. Em quantas parcelas? Em quanto tempo? Qual o valor da entrada? O valor fixo. O que se sabe é que há uma relação muito boa entre o Flamengo e o Atlético de Madrid. O Flamengo tem fama de bom pagador com o Atlético. E até um dos jornais da Espanha chegou a dizer que o Flamengo de novo está salvando o Atlético de Madrid. Enquanto a gente acha o Almada um baita reforço, e é mesmo, o pessoal lá na Espanha está dizendo que o Flamengo está salvando o Atlético de novo, e está salvando porque já contratou o Samuel Lino pagando mais do que o Atlético havia gasto quando o contratou, e porque o Flamengo também fechou com o Saúl, que tinha um salário extremamente alto por lá e não vinha rendendo bem, tá bom? E assim, ó, o Zé Lucas é um volante de 18 anos de idade, que pertence ao Sport e é tratado no Nordeste como uma das maiores revelações do futebol de lá, tá? O Zé Lucas chegou num patamar muito alto, muito grande, e ele quer ser negociado. E para o Sport também é um momento de venda, né? O Sport está passando por dificuldades financeiras, queda vertiginosa do time na Série B, e existe uma negociação em andamento, tá? Melhor, 4 negociações em andamento. O Shakhtar Donetsk, o Olympique de Marselha, o Flamengo e o Cruzeiro são os interessados. E o que eu contei para vocês é que o Cruzeiro está na frente do Flamengo. Mais do que na frente, o Cruzeiro está perto de fechar com o Zé Lucas. O Cruzeiro ofereceu um pouco mais do que o Flamengo, 3 milhões e meio de euros contra 2 milhões e meio de euros fixos. Os pacotes são parecidos, eles chegam a 6 milhões de euros com os bônus. Mas para o Sport tem 1 milhão de euros a mais na proposta do Cruzeiro em relação à do Flamengo. E mais, o Cruzeiro pretende integrar o Zé Lucas ao time principal logo de cara. O Flamengo pretende colocar o Zé Lucas no sub-20. Para que ele bata os bônus, o Sport vai estar, entre aspas, mais perto de ganhar os bônus no Cruzeiro, onde o atleta já vai para o principal, do que no Flamengo, onde ele iria para o sub-20 e os bônus só começariam a valer no time principal, tá? Essa negociação deve avançar nos próximos dias e existe uma expectativa grande de acordo entre as partes. E o River Plate vazou na Argentina a informação de que Thiago Almada aceitou a proposta do Flamengo. Informação super importante. Vale a lembrança de que Flamengo e River Plate disputavam o interesse do jogador argentino, que pertence ao Atlético de Madrid e que tinha como prioridade a permanência no futebol europeu. Mas, diante da falta de propostas, o Almada já comunicou ao River Plate que vai fechar com o Flamengo. Pelo menos foi o que o River deixou vazar com os setoristas do clube. O Flamengo não confirma o acerto com o Almada, mas já admitia desde a terça-feira que vários passos haviam sido cumpridos na tentativa de se acertar o mais rápido possível com o meio atacante que fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. A proposta do Flamengo ao Atlético de Madrid já havia sido aceita, algo na casa dos 30 milhões de euros ou 174 milhões de reais. Agora, Flamengo e Atlético de Madrid acertam detalhes finais, como por exemplo a forma de pagamento e o número de parcelas. Se isso também for resolvido, de acordo com o vazamento feito pelo River Plate na Argentina, Thiago Almada será o próximo reforço do rubro-negro, contratação gigante. É só importante contar que na Espanha, jornais importantes tratam a saída do Almada com festa e lembram que o Flamengo tem sido um grande parceiro do Atlético de Madrid ao contratar jogadores que por lá não vinham rendendo. Casos de Samuel Lino, que saiu custando mais ao Flamengo do que o Atlético havia gasto, e com o Saúl, que tinha salário extremamente alto, mas era reserva.